Fala pessoal, professor Raul aqui, continuando a aula de embriologia. E na aula de hoje vamos falar dos anexos embrionários, mas na última aula a gente fez uma atividade, né, que era montar um mapa mental, né, com os diversos conceitos da aula. E se a gente estivesse no presencial, eu queria que a gente mostrasse, né, e debatesse esse mapa mental com os colegas e a gente tirasse as dúvidas dos conceitos e das definições mais difíceis, né? Mas como não estamos, fica aqui, vou passar um videozinho para vocês e vocês vêem no seu mapa mental se a sequência está certa, alguma dúvida, e para a gente ver como que funciona isso numa animação e como seria, né, dentro do corpo humano. Só um minutinho, gente. Olha aqui. Aqui o ovário. Lembra que a gente falou da ovogênese, a formação do óvulo, como é no ovário, e o ovário vai lá para as tubas uterinas. E é lá, pessoal, que vai ocorrer a fecundação. Ó, os espermatozoides. E aí, o espermatozoide tem um acrosoma, libera essas enzimas e consegue penetrar a camada do óvulo. Penetrou, vai ocorrer a fecundação. Depois que ocorreu a fecundação, gente, uma célula N, outra célula N e uma célula 2N. Ela começa a sofrer as clivagens, lembra? Mórula, blástula, gástula, e assim vai até a formação do embrião. Depois ele se junta na parede uterina para continuar o desenvolvimento embrionário dentro do útero. É chamada de nidação esse processo, pessoal, onde ele se fixa na parede uterina e vai formar os anexos embrionários que a gente vai falar nessa aula agora. Vamos voltando aqui. Deu para entender, pessoal? Vamos para a aula de hoje, então. Os anexos embrionários. Vamos começar com esse primeiro anexo embrionário, que é a vesícula vitelina, ou saco vitelino, que, como o próprio nome já diz, ele armazena o vitelo. O vitelo, se você lembra, ele é uma substância orgânica que vai servir de alimento, de nutrição para o embrião. Olha aqui na imagem, o saco vitelino bem grande, cheio de substâncias e nutrientes para nutrir esse embrião. Ele é muito importante na conquista do ambiente terrestre, que os répteis começaram a botar ovos, né? Muito importante no ovo, porque depois que o ovo está formado, o embrião tem que tirar a nutrição de algum lugar, que é diferente nos mamíferos. É pouco desenvolvido o saco vitelino, porque os mamíferos têm outro método, que é através da placenta, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o saco vitelino, pessoal, é na onde abriga o vitelo para a nutrição do embrião. O próximo anexo embrionário é o âmino. Ele, pessoal, é uma membrana que vai formar uma cavidade em volta do embrião. E dentro dessa cavidade, ela é preenchida por líquido amniótico. E o embrião fica mergulhado nesse líquido, que serve para quê? Para proteção, para regulação de temperatura do embrião, para proteção de choques mecânicos, né? O embrião tem que estar protegido lá dentro do útero da mãe. E quando a gente tem um parente que está grávido e a gente fala assim, a bolsa estourou, né? A bolsa que estoura, a bolsa estourou e a mulher perde aquela água, é o líquido amniótico saindo, porque o bebê tem que sair do âmino, desse líquido amniótico, para nascer, certo? É o líquido amniótico que sai da mãe, que a gente fala, estourou a bolsa, quando tem alguém da família, quem já teve alguém da família grávida.
O próximo anexo embrionário é o córeo. Ele é bem simples. Ele vai servir como uma segunda membrana de proteção do âmino, para servir para proteção do embrião e para a força, né, para segurar esse líquido amniótico dentro do útero, dentro da cavidade amniótica também. Ele é reforço e proteção do âmino e do líquido amniótico. Outro anexo embrionário também muito importante nos répteis e nas aves, e nos mamíferos também não vai ser muito importante, é o alantoide, que ele serve para reserva de produto excretado do embrião. O embrião começa o seu metabolismo, começa a se desenvolver, e nisso ele começa a secretar produtos, né, substâncias das células que não precisam ser usadas mais. Dentro do ovo não tem lugar para ser expelido. Então ele vai para esse saco que é chamado de alantoide, que reserva esses produtos da excreção do desenvolvimento embrionário. Já nos mamíferos vivíparos, ele até tem, mas ele não é muito usado porque ele se forma a placenta. E a placenta é muito legal, gente, que eu vou explicar agora o funcionamento dela, que é um dos anexos embrionários mais desenvolvidos assim e mais legais de se explicar. A placenta, gente, ela é a junção, né, do córeo e do alantoide. A gente viu aqui, ó, o córeo é aquela membrana que fica em volta do embrião e o alantoide é um saco que vai reservar produtos. Essa junção dos dois vão formar a placenta. Olha aqui como que ela é. E a placenta, ela tem ligação com a parede uterina materna. E nela vai servir para trocas gasosas e fornecer nutrição e oxigênio para o embrião. Mas como que é feito isso? Ó, pessoal, como que é? A placenta é formada pelo córeo mais o alantoide, né, do desenvolvimento embrionário, né, e o cordão umbilical. O cordão umbilical vai mandar as veias e artérias do embrião para a placenta. Na placenta, essas artérias vão se transformar em capilares, e esses capilares vão encontrar com os capilares da parede uterina da mãe. Só que eles não têm ligação entre o sangue materno e o sangue do embrião, do feto. O que acontece? Na hora que o sangue do feto chega aqui, por exemplo, muito pobre em oxigênio, ele atravessa o CO2 presente no sangue do embrião, que está pobre em oxigênio. O CO2 atravessa a placenta e vai para a circulação sanguínea da mãe. O O2 que está na circulação sanguínea da mãe passa a placenta e vai para os capilares do embrião, vai para o cordão umbilical e vai nutrir o embrião. Ou seja, é um transporte de substâncias. A placenta serve de transporte de substâncias sem que haja troca sanguínea, sem precisar que o sangue se misture, o sangue materno e o sangue do feto. Muito legal a formação da placenta, né, gente? Muita gente acha que a placenta é o líquido que fica em volta do bebê, né? Alguma coisa nojenta, mas não, gente. A placenta é muito importante para nutrição do embrião sem a mistura do sangue, né? É através da placenta que vai ter essa troca de oxigênio e de nutrientes. Deu para entender, pessoal? Eu trouxe os anexos embrionários e agora para o final da aula, duas atividadezinhas para a gente fixar, né? Pausa o vídeo aí e tenta preencher em A, B, C, D e E quais são esses anexos embrionários, né, no desenvolvimento embrionário, beleza? Pausa o vídeo aí e a gente volta daqui a pouco. E aí, pessoal, conseguiram acertar? Conseguiram ou não? Vamos corrigir então.
Eu não lembro a ordem que eu pus aqui, mas o primeiro é o embrião, né? Aqui, ó, formando o embrião, a gente já consegue ver a formação de uma cavidade neural, né? A cabeça, os membros, né? Olha que legal. O próximo, que fica em volta do embrião, que protege o embrião, o que que é? O âmino, a cavidade amniótica. Lembra, pessoal? E esse aqui, que protege tanto o âmino quanto os restos dos anexos embrionários? É o córeo, gente. O córeo, para proteção. É um reforço da proteção, lembra? Esse grandão aqui, pessoal, é o saco vitelino, repleto de vitelo, que serve para nutrição do embrião. E por último, o alantoide, que vai servir para armazenar os produtos secretados por esse embrião. Deu para entender, pessoal, mais ou menos, nessa atividade de fixação, os anexos embrionários e o que cada um serve? E agora, pessoal, eu queria passar essa atividade para fazer em casa ou fazer na aula, se a gente tivesse na presencial, né? Que eu queria que vocês pesquisassem, né, temas sobre o desenvolvimento embrionário. Pode ser alguma das fases que a gente falou, como pode ser alguma parte de tema sobre o desenvolvimento que a gente não tenha falado. Eu dei o exemplo aqui sobre parto normal e cesariana, como que funciona, as doenças transmitidas da materna, né, para o embrião. Como que ocorre a formação de gêmeos, muito legal também, de monozigóticos e dizigóticos. Eu tento trazer nessa parte da aula para que os alunos pesquisem, sabe? E mais do que pesquisar, apresentar uma microaula para os colegas. Não precisa ser uma coisa muito, muito bem elaborada, só para que o aluno tenha a capacidade de ver se ele consegue passar essa informação que ele aprendeu para outra pessoa, seja do jeito que for, porque é passando a informação que a gente acaba aprendendo, né? E eu acho isso muito válido no processo de aprendizagem, no desenvolvimento e processo de aprendizagem de um aluno. Então fica essa atividade para casa. Se a gente tivesse na aula, poderia ser feito na aula, e mais apresentação dessas microaulas de cada um. Pode ser em grupo, pode ser em dupla. Deixo sempre os alunos trabalharem, que é mais legal do que a gente ficar impondo as coisas. Beleza, gente? Essa foi a introdução sobre embriologia, sobre os conceitos. É uma aula bem teórica, né? Mas trazendo essa forma de pesquisa, acho que deixa a aula um pouquinho mais interessante para a gente entender o desenvolvimento embrionário. Beleza, pessoal? Fico aqui. Grande abraço.